Obrigado, Dr. Dornelles, por estar aqui conosco nesse momento. Eu tenho algumas perguntas que eu acredito que elas são muito importantes para quem está nos ouvindo, para entender qual é a real relevância e aplicação na vida espiritual do crente, do cristão, que quando ouve toda essa discussão acadêmica, fala assim, por que eu preciso saber disso? Nós vemos que no próprio livro que acompanha essa nossa série, nós temos duas posições, né, ali sobre Apocalipse 17. Uma, o Dr. Eckhart Miller faz uma posição, tem um método bíblico ali que ele vai trabalhando e chega a uma conclusão sobre quem seria qual seria a melhor interpretação de Apocalipse 17. E temos também o seu artigo, que também, a partir de uma base bíblica, a partir de uma sólida estudo bíblico, também chega mais a uma posição diferente. O que você nos diz sobre isso? Essas posições diferentes que existem para o mesmo objeto bíblico, para um texto que é considerado difícil de interpretação? Ok. Bom, então o primeiro ponto é que o estudo do Apocalipse, Dr. Folles, é um dos fatores, né, de reavivamento da igreja, da fé, da esperança, né, do impulso missionário. Na medida em que as pessoas entendem que a profecia se cumpre, que está diante dos olhos delas, né, então elas se animam, elas creem, né, e elas se dispõem a se dedicar realmente para a construção do reino de Deus. Então o estudo do Apocalipse, a investigação, né, é algo que a igreja deve ter como, vamos dizer, uma das suas prioridades. Ellen White chega a dizer que o entendimento do Apocalipse é um dos fatores do reavivamento. Agora, ao lidar com diversas visões, como das trombetas, Apocalipse 17 e outras mais do Apocalipse, devemos ter em mente, né, que essas visões não são exatamente questões doutrinárias. Há questões doutrinárias, né, nas visões. Quando falamos de decreto dominical, por exemplo, lidamos com uma questão que se relaciona diretamente com uma doutrina. Mas quem são os 7 reis? O que são os gafanhotos em Apocalipse 9, né, a cavalaria da sexta trombeta? Elas não são questões doutrinárias necessariamente. E a igreja não tem uma posição oficial sobre essa interpretação. O que é oficial da igreja adventista, né, do sétimo dia, são as 28 crenças. São votadas em assembleia, são oficiais. Agora, em diversas passagens bíblicas, a gente tem a liberdade de estudar e articular diferentes perspectivas, né? E isso é importante porque aí os intérpretes poderão, no debate, né, na dialética própria da academia, do estudo da Bíblia, né, aprimorar a interpretação, buscar perspectivas mais seguras, melhor estabelecidas, né, na medida que eles comparam uma visão com outra. Muito interessante. Então o debate nessas questões que não são doutrinárias, ela é importante. E aí eu te pergunto, existe alguma questão metodológica a se considerar ou qualquer opinião? Alguém abre ali a Bíblia, lê e fala, não, a minha interpretação é essa, já bastaria. Bom, veja, no caso de Apocalipse 17, eu mencionei 3 interpretações e depois uma quarta, né? Todas elas são de autores adventistas que estão estudando o Apocalipse a partir da perspectiva do historicismo, ou seja, de que a profecia se cumpre na história. E é importante que eles tenham essa liberdade, a própria igreja dá essa liberdade, e a gente então, em termos de Apocalipse, de profecia, devemos pensar não numa visão oficial da igreja, mas daquilo que está bem estabelecido ao longo da história adventista. Então há coisas que estão muito bem estabelecidas ao longo das décadas, né? Por exemplo, quando falamos do papel dos Estados Unidos, isto é uma coisa que vem desde os pioneiros, desde John Andrews e Ellen White. E isso cruza todo o histórico da igreja, né? Então levantar-se contra esta interpretação vai contra algo que está bem estabelecido. Não é oficial, mas está estabelecido. Decreto dominical, mesma coisa, né? Então vem desde os pioneiros e ao longo da história adventista foi assim entendido. Então essas são questões que nós chamamos de questões estabelecidas, né, da corrente principal. Agora, outras questões, a gente pode ter diferentes abordagens, buscando sempre uma metodologia bíblica. Então, eu tocando no segundo ponto da sua pergunta agora. Veja, é importante que um membro de igreja, um pastor, um líder, né, ao ensinar, ao transmitir, reproduzir uma interpretação, ele se preocupe que está essa interpretação estabelecendo uma data para o retorno de Cristo? Porque sempre que a gente toma uma visão e fala, olha, está se cumprindo agora nos nossos dias, a gente está dando uma perspectiva de tempo. E isso não nos compete. Veja que Jesus fala assim, quando se cumprir, vocês creiam, né?
Quando os discípulos chegaram para ele na ascensão, falaram, Senhor, é agora, né? Ele falou, não vos compete saber os tempos e as épocas, né, que o Pai reservou. Então nós não podemos ter esta expectativa sensacionalista, imediatista, sabe, do cumprimento profético. Não é para isso que a gente estuda as profecias apocalípticas, né? Para marcar uma data. Um segundo método importante, né, é que o Apocalipse seja entendido à luz da Bíblia. Então há coisas que, às vezes, a interpretação é contradita já no próprio contexto do livro e depois na própria Bíblia. Então, quando buscamos um argumento bíblico do Antigo Testamento para interpretar uma figura do Apocalipse, estamos usando a própria Bíblia para explicar ela mesma. Então a gente não deve ir para a história para explicar a Bíblia, a gente deve ir primeiro para a Bíblia, para depois voltar para a história. Depois para explicar a história. Então, primeiro o Apocalipse deve ser explicado pela Bíblia e depois aplicado para a história, né? E o terceiro ponto é que o Apocalipse é uma profecia preditiva, né? Veja que no primeiro verso o profeta diz que Deus está revelando as coisas que em breve devem acontecer. É a mesma expressão utilizada em Daniel 2, né? Quando o profeta diz, Deus fez saber ao rei o que há de acontecer. Então ele está dizendo que a visão de Daniel 2 é preditiva. Ela está dando uma perspectiva dos grandes acontecimentos da história. Então, a interpretação que nós chamamos de historicista é aquela que entende que o profeta é um vidente, que recebe uma antecipação, né, em linhas gerais, daquilo que vai acontecer ao longo da história. Não é só no tempo do profeta e nem só na parousia, no fim do tempo, é ao longo da história, né? Então, esses três pontos, se o Apocalipse está sendo entendido, né, a partir da própria Bíblia, se ele está sendo entendido como uma predição da história e se ele não incorpora, se a interpretação não incorpora aquela marcação de datas. Então essas são três questões metodológicas essenciais. Muito bom. E que conselho final você daria ao irmão da igreja ali que está agora nos ouvindo, para ele, como ele consegue estudar melhor o Apocalipse, entender esses textos difíceis? Qual o último conselho você daria para ele? Muito bem, olha, a Igreja Adventista valoriza a academia. Ela precisa ter universidades, né? Tem pesquisa. É uma igreja que valoriza a ciência. Ellen White chega a dizer que a ciência e a revelação bíblica são irmãs, né? Então, a igreja tem uma produção de conhecimento ao longo da sua história. Então, muitas pessoas já defenderam teses, dissertações, escreveram livros e artigos, né, sobre as profecias. Então, nós temos de valorizar e reconhecer e estudar esse legado, né, que a igreja traz. Sempre que uma pessoa trouxer uma interpretação nova, a gente deve perguntar, esta pessoa conhece o que a igreja já produziu ao longo da sua história? O que ela está apresentando agora está em harmonia, né? Ou é feito a partir daquilo que a igreja já desenvolveu? Então esta é uma questão que o membro da igreja, o pastor, o líder, né, deve levar em consideração diante de uma interpretação nova. Alguém que aparece, né, porque há muitos aventureiros querendo reinterpretar o Apocalipse. É interessante. Então a Bíblia é a nossa regra máxima de fé, a nossa regra única de fé. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ir para a ciência, para os estudos teológicos, porque a academia tem dito, para aquilo que a gente produziu desde os pioneiros. Nós só podemos como devemos, né? A ciência sempre funciona assim. Uma nova descoberta é feita a partir de descobertas anteriores. Um cientista que traz uma ruptura, né, para usar a linguagem de Thomas Kuhn, ele sempre fará isso a partir daquilo que já está estabelecido. Então a igreja tem teólogos, comentaristas, vários livros, né, produzidos, tem um comentário bíblico. Então a gente deve se perguntar, esta interpretação que está surgindo, né, é feita a partir daquilo que já está feito, né, que já está dado, e isso vai nos ajudar a evitar alguns desvios. É interessante que é a unidade na diversidade, né? Só que é a grande questão. Aí eu tenho uma nova interpretação, a gente leva isso para a igreja, à luz da igreja, da sua história, de suas interpretações. Eu acho que nenhum intérprete deveria ser sozinho, né? A gente está ali falando de uma comunidade hermenêutica, né? Perfeitamente. Eu acho que essa é a grande questão. Obrigado, Dr. Dornelles, por estar conosco aqui, pela sabedoria. Que Deus te abençoe no seu ministério.